Olha, pensa num bom livro. Um livro que te prende, que te agarra, que você não consegue soltar. Pois é, hoje eu quero falar aqui dessa façanha incrível que eu cometi nesse domingo. Olha só, em apenas um dia, algumas horinhas, eu li quase 150 páginas de um livro. Esse livro aqui, olha só. Pois é. Tudo bem que a letra é uma letra legal de ler, olha só. Tem um bom espaçamento entre as linhas, mas 150 páginas, cara, são 150 páginas, tá bom? Não tem gravuras, não tem enrolação, você simplesmente vai, você pega um jato e vai passando páginas e páginas, a páginas e páginas e páginas, e quando vê já chegou nesse número. É o envolvimento com a história. Eu acho que essa façanha eu nunca vou conseguir repetir, não, tá? Porque eu não sou aquele leitor assim voraz. Então o que aconteceu domingo, ontem, né? Acho que vai ser muito difícil de se repetir. Acho que vai ser. Foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Tá bom? Foi um fenômeno. O que me prendeu tanto nessa história aqui? Cara, é uma coisa além das minhas expectativas. Primeiro pelo fato de que esse livro ele me foi dado porque ele veio de um lobby de que é uma história hot e eu não gosto de história hot. E aí tudo bem, gosto é individual, cada um tem o seu, e que bom, porque senão eu não teria ganhado esse presente, não é verdade? Então para mim é ótimo. Mas eu estava esperando realmente uma safadeza, né? Eu estava esperando realmente algo bem pornográfico aqui, porque eu vi mais pessoas com a mesma reação, de que não queria saber dessa história, porque eu não leio o livro assim e tal. Então eu estava esperando uma história pornô. E não, aqui tem, cara. Você gostou daquela novela Avenida Brasil? A primeira vez que ela foi exibida à noite? Aquela primeira vez, você gostou da Avenida Brasil? Era uma história de vingança, né? Tá aqui uma história de vingança. Eu comparei com a Avenida Brasil justamente por quê? Porque é pura e simplesmente vingança, sem desviar o foco, sem suavizar. Entendeu? Essa é uma história de vingança. Vingança planejada por uma mulher que, quando era muito mais nova, cerca de 10 anos atrás, ela quase foi morar com Deus. A intenção era essa, na verdade, tá? Fazer ela ir morar com Deus, mas de uma maneira bem cruel, no meio de uma orgia. É aquela palavra proibida aqui, né? O estupro coletivo, entendeu? Só que ela não morreu, ela sobreviveu. E aí ela passou 10 anos orquestrando a sua vingança. Por isso eu comparei com a Avenida Brasil, né? Porque lá também passa-se muito tempo e a personagem leva muitos anos para ir manipular a sua vingança. Eu vou ler um trecho aqui que explica bem a motivação dessa personagem. Ela chama Lana. E aqui tem um pequeno trecho que eu marquei que você vai entender direitinho a motivação dessa vingança. Olha só. Por causa deles, fiquei sozinha. Por causa deles, o melhor cara que já existiu na face da Terra morreu antes de poder iluminar o mundo com seu sorriso. Eles acham que tudo bem só porque meu irmão era gay. E eles acham que tudo bem porque eu havia transado com 2 caras antes daquela noite. Eles acham que isso torna aceitável nos punirem tão brutalmente por amar nosso pai. Eu pretendo fazer outro vídeo para falar o que eu achei dessa história. Então, assim, esse não é o vídeo da resenha desse livro, tá? Mas eu vim aqui para falar a façanha, né? A façanha de ter lido em um dia 150 páginas, cara. Para eu que não sou aquele leitor, uau, foi muito. E aí você vai me perguntar, e as cenas quentes? Não tem. Tem um momento aqui até agora, ainda não terminei a leitura, tá? Ó, falta, aqui eu marquei, ó. Marquei aqui aonde eu tô, tá vendo? Tô aqui. Falta esse tanto aqui pra eu terminar. Já tô bem no final, né? Acho que um capítulo ou 2 no máximo eu termino, tá? Então, eu ainda não terminei. Mas
Até agora, só teve um momento realmente assim, ai, nossa, esse momento é quente. E nem é lá essas coisas, tá? Assim, esse momento quente. Portanto, que esse livro ficou falado por aí, porque, é um livro hot, eu não leio esse gênero de livro. Eu achei, cara, eu achei que fosse ter coisas bem mais eróticas aqui. Não, não, não. Tem um momento só, mas assim, bem mais suave do que eu imaginei. Tá? A coisa mais quente que tem aqui foi o momento em que ela disse que o negocinho do namorado não era nem grandão e nem pequeno, era na medida para o prazer dela. Pronto, essa é a coisa mais quente que tem na história. E foi bem assim mesmo, foi bem cuidadoso a menção, tá? Esse momento em que ela fala do negócio do namorado dela. Foi bem cuidadoso esse momento, tá? Então, assim, é uma história de vingança. Comportamento humano, relações, vida amorosa, vingança. Essa é a questão que permeia essa trama aqui, tá bom? Eu pretendo falar mais dela, mas antes terá um outro vídeo, que eu teria uma outra conversa aqui com vocês, sobre como às vezes a gente lê livros e a gente tem uma experiência ainda além daquela que a gente esperava. Livros que possuem uma capacidade de acrescentar para a gente uma experiência literária muito além daquilo que a gente normalmente vê comentar por aí. Então são livros que trazem algo mais, além daquilo que a gente já sabe sobre eles. Eu falo sobre 3 desses livros, livros bem conhecidos, e você saberá sobre isso no próximo vídeo, tá? Logo após esse aqui. Aí depois desse vídeo, sobre essas experiências com esses 3 livros, é que eu postarei a resenha desse aqui, tá bom? Como o canal não tem assim um fluxo muito frequente de posts, pode ser que isso aqui fique para o final de semana, ou o começo da próxima semana. Vamos ver. E eu sempre duvidei de pessoas que de repente falavam, não, eu li mais de 100 páginas, eu li 200 páginas. Eu sempre duvidei, que eu pensei, isso é humanamente impossível. Não acontece. Acontece, gente. Acontece porque eu mesmo li 150 páginas desse livro aqui, em um domingo. Algumas horas, tá? Algumas horinhas. 150 páginas. Você nem vê passar. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Deixa o seu comentário aí se você já teve uma leitura assim, que te pegou, te abraçou, te agarrou gostoso, como aconteceu agora entre mim e esse livro aqui. Você já passou por isso? Deixa aí nos comentários. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.